nosso coração aberto, a nossa mente também, para ouvir aquilo que Deus tem a nos ensinar neste instante. Meus amados, que a graça bendita do Senhor Jesus seja sobre todos nós nesta manhã. Amém. Que bom chegarmos à conclusão de mais uma turma do CPO. Fico feliz por fazer parte desta história do CPO. Quando o IBN está recebendo a sua 10ª turma, esta é a 8ª concluinte do CPO, eu dou graças a Deus por Ele ter me dado esta honra e esta satisfação de estar no IBN, cooperando com a obra do Senhor, aqui nesta casa de preparação de servos, de obreiros, de servas do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir as Escrituras no 2º livro das Crônicas. Agora é um texto do Antigo Testamento, mas que fala muito ao nosso coração. A história do rei Josias, capítulo 34 do 2º livro das Crônicas. E a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Até o versículo 13. Alguns dos irmãos já ouviram alguns pregadores expressando a pequena história da criança que foi à escola bíblica dominical e quando retornou para sua casa, a mãe indagou aquela criança sobre o que ela teria aprendido, que história a professora lá no departamento infantil havia contado e que lições aquela criança teria recebido naquela manhã de domingo na escola bíblica dominical. E a criança empolgada relatou: mamãe, a tia, como é costume aqui em Pernambuco, ou a professora, contou-nos uma história de um homem que era muito amigo de Deus. O seu nome era Enoque. E este homem, mamãe, era tão amigo de Deus que todos os dias Deus fazia questão de andar com ele. Todos os dias Deus saía lá da casa dele e vinha na casa de Enoque, chamava Enoque e ambos passeavam juntos. E eles andavam e conversavam sobre muitas coisas. Mas mamãe, houve um dia em que Deus chamou Enoque para andarem juntos e eles andaram tanto que quando eles perceberam a hora já era tarde demais e eles estavam mais perto da casa de Deus do que da casa de Enoque. Então Deus disse para Enoque assim: vamos, Enoque, para minha casa. E Deus o tomou para si, com base no texto bíblico que diz que Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O exemplo de alguém que andou com Deus. E eu creio que andar com Deus é o desafio desta turma de concluintes, é o desafio de cada um dos que servem ao Senhor, o desafio de todos aqueles que foram resgatados das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, e agora desejam andar e andar todos os dias com o Senhor. O texto que nós lemos, capítulo 34 do 2º livro das Crônicas, é a narração de um pequeno rei de Judá. A esta altura, os reinos já haviam se dividido. Reino do norte, Israel, mais tarde veio a ser Samaria. Reino do sul, Judá, que continuou na linhagem de Davi. Mas o período específico em que foi erguido ao trono o pequeno Josias, criança de apenas 8 aninhos de idade quando tornou-se rei, é um período precedido por 102 anos de miséria, de decadência em Judá e em todo Israel, na verdade.
Os anos que precederam o reinado de Josias foram anos tristes, desde o reinado de Acás, quando este, oprimido e ameaçado pelos amonitas, corre à Assíria e pede ajuda a um rei chamado Tiglat-Pileser, faz com ele um acordo de ajuda, mas cuja cláusula principal exigida pelos ajudantes da Assíria era: vocês vão nos servir. Judá se torna praticamente cativo da Assíria. E é bom que todos tenhamos em mente que naquele contexto e naquela ocasião, fazer uma aliança com um povo mais forte, com um reino mais poderoso, implicava não apenas em aliança política e militar, mas, sem dúvida, implicava em aliança religiosa. Judá se rende à Assíria e se curva aos deuses da Assíria. Vários reis seguiram após Acás. Este reinou 16 anos. Seu filho Ezequias teve um momento de reação, resistiu a outro rei da Assíria, Senaqueribe, tentou se rebelar, teve um momento em que chama o povo de Judá para voltar-se para o Senhor. Não deu muitos resultados, embora tenha reinado 29 anos em Judá. Na sequência veio o filho de Ezequias, Manassés, que particularmente eu, como estudioso do Antigo Testamento, considero o pior de todos os reis que foram ao trono de Judá. E também o que teve o mais longo reinado, 55 anos reinou Manassés. Levou o povo de Judá a uma decadência espiritual sem precedentes. Alguns tinham tentado fechar o templo em Jerusalém. Manassés, ao contrário, manteve o templo aberto. Entretanto, introduziu no templo do Senhor falsos deuses, cavalos sagrados, instituiu a prostituição cultual, chegou ao ponto de passar os seus filhos pelo fogo, oferecendo sacrifícios humanos, coisas abomináveis para a religião do Senhor Deus, instituída em Judá e Israel, praticada em Jerusalém, na casa do Senhor. Após Manassés, com seu longo reinado, seu filho Amon reinou apenas 2 anos. Seguiu seu pai, péssimo. Nada foi modificado do que era praticado na época de Manassés, mas Amon morreu com apenas 2 anos de rei. E o povo agora traz e coloca no trono o filho de Amon, Josias, com apenas 8 anos, não passava de uma criança. Mas observem nos 2 primeiros versículos o que diz a palavra de Deus acerca dele. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Andou no caminho do Senhor, fez o que era reto, seguiu o caminho daquele que reinou em Jerusalém e que foi o homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, pensando neste contexto da história de Israel, e sem nos esquecer do que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no seu capítulo 15, versículo 4, que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, nós gostaríamos de refletir, gostaríamos de meditar nesta manhã convosco acerca deste belo exemplo de Josias, jovem servo do Senhor, com o tema um novo começo de obediência. Nos anos de 1986 e 87, quando ainda estava no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, fui contagiado pelo Espírito de Deus através de um nobre servo do Senhor que pastoreava na ocasião a Igreja Presbiteriana das Graças em Recife, reverendo Elben César Magalhães Len César, de uma linhagem de pastores presbiterianos, acerca do avivamento que a igreja precisa. Naquela década
já muito se falava no Brasil que a igreja estava secularizada, precisando de uma volta para o Senhor, precisando de um avivar. Só que muitos grupos evangélicos buscavam o avivamento na forma, um avivamento nas mudanças litúrgicas, na forma pública de culto. E desde aquela ocasião, o nosso coração foi movido para entender que o avivamento é um novo começo de obediência ao Senhor. É muito mais da alma do que da expressão corporal, do exterior. É muito mais de dentro do que se transparece por fora, na forma litúrgica que tantos tentavam começar um avivamento pela modificação dos nossos cultos públicos. Josias serviu à minha vida e ao meu coração, como espero que sirva a vocês concluintes e a todos os que aqui estamos, para entender que é preciso buscarmos um novo começo de obediência. A palavra obediência em Israel, naquela ocasião e no contexto de Josias, não era muito levada a sério. Obedecer aos preceitos do Senhor, na verdade, desde o longo reinado de Manassés, que havia se perdido as cópias das Escrituras Sagradas. Os mandamentos de Deus que tanto eram preservados no templo para a leitura, quanto no palácio do rei, para ocasiões especiais em que a palavra também era buscada, havia se extraviado. Provavelmente Manassés deu fim em cópias dos manuscritos sagrados que traziam o mandamento de Deus, e o povo nem mais sabia o que era obedecer aos mandamentos do Senhor, senão na ocasião em que Josias sobe ao trono. E complementando então a nossa reflexão, Josias é exemplo de um novo começo de obediência, em primeiro lugar, em buscar o Senhor seu Deus. O versículo 3 diz assim: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. No 8º ano do seu reinado, ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Em Israel não se buscava a Deus. Não estranhem dizer que é muito comum que não se busque a Deus mesmo nas igrejas. Século 21, largo crescimento do evangelho, ou pelo menos do evangelicalismo, no nosso país e no mundo inteiro. É comum que pessoas nos arraiais religiosos não busquem a Deus, buscam a religião, buscam a igreja, buscam o que agrada e o que satisfaz ao seu coração. A busca hoje é consumista, mesmo quando se fala de fé. As pessoas estão buscando um tipo de fé que venha simplesmente para satisfazer racional e emocionalmente aquilo que julgam ser carentes. Um novo começo de obediência se faz necessário, como houve esta mesma necessidade nos tempos de Josias em Judá, em Jerusalém e também no Reino do Norte, em todo Israel. Josias, ainda jovem, se começou a reinar com 8, e com mais 8 anos, portanto apenas com 16 anos, o texto diz, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Tinha um ditado popular que provavelmente já tivesse algo parecido naquela época. Filho de peixe, peixinho é. Esperava-se que, sendo filho de Acabe, ou de Acás, neto de Manassés, ele não fosse grande coisa. Pelo exemplo do pai, pelo exemplo do avô, quem sabe alguns esperavam que Josias fosse um desastre na condução do povo de Judá, do povo de Deus. Entretanto, ele começou a buscar o Senhor Deus de seus pais. Na verdade, os comentaristas deste texto, do 2º livro das Crônicas, dizem que Josias teve excelentes conselheiros, teve provavelmente vários, e entre eles, estes que são mencionados no mesmo capítulo 34, como
cronista, como sacerdote e levitas, que eram homens tementes a Deus e que se aproximaram do pequeno Josias, lhe ajudando e conduzindo no caminho do Senhor. Mas provavelmente o principal conselheiro do rei Josias tenha sido o profeta Jeremias. Foram contemporâneos. Jeremias foi chamado pelo Senhor para o seu ministério profético quando Josias tinha apenas 10 anos de idade. Com 2 anos apenas no seu reinado, é o cálculo que se faz que Jeremias tenha sido chamado pelo Senhor, juntou-se a ele, orientou, conduziu aquele pequeno rei a andar no caminho do Senhor, e certamente lhe tenha sido de grande valia para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eles eram tão ligados e tão amigos que no livro das Lamentações de Jeremias há uma lamentação que é dedicada exclusivamente ao rei Josias. Quando este morreu, o capítulo seguinte vai narrar a sua história, embora não pretenda entrar neste episódio, mas Jeremias escreve uma lamentação após a morte do rei Josias. Este buscou ao Senhor. O novo começo de obediência se dá, em primeiro lugar, em buscar o Senhor, seu Deus, buscar o nosso Deus, clamando a Ele que nós andemos com Ele. Um livro que na ocasião que mencionei ainda no seminário fui levado a ler, de um autor chamado Robert Coleman, Ossos Secos Podem Reviver. Coloca aqui, para que Deus conceda um avivar da sua obra, um avivar dos nossos corações, é preciso cumprir alguns passos, e o primeiro deles é buscar o Senhor, o que Robert Coleman chama de oração. Buscar ao Senhor, clamar ao Senhor por avivamento. No ano de 1904, quando no país de Gales houve um grande avivamento, na história dos avivamentos você pode encontrar lá referências a este acontecido no país de Gales, se tornou conhecido no mundo inteiro, e alguém viajou da América do Norte, dos Estados Unidos, para vivenciar, para estar numa reunião daquelas de avivamento e para tentar encontrar o segredo para um possível avivamento. E conta aquela história que aquele homem levantou-se no meio de uma assembleia liderada pelo avivalista Evan Roberts, que era o líder do avivamento no país de Gales, e aquele homem pergunta: meus amados, eu viajei de outro continente, viajei de tão longe e gostaria de saber qual é o segredo deste avivamento. Ao que Evan Roberts responde: meu irmão, não há segredo algum, mas se porventura há, está nas palavras de Jesus: buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Clamar ao Senhor como fez Josias em Israel. Notem os irmãos que eu não estou querendo apenas tomar alegoricamente o exemplo de Josias, mas era bastante significativo estas palavras do versículo 3, que no 8º ano do seu reinado ele começou a buscar o Senhor. É um sinal claro que o povo de Judá tinha deixado de buscar o Senhor estava de lado. A adoração ao Senhor não era mais praticada em Judá, e Josias começou a buscar o Senhor. É o primeiro passo para este avivar da alma do povo de Deus. Em segundo lugar, um novo começo de obediência se dá em purificar a Judá. Olhem ainda no versículo 3, a última parte deste versículo, depois de ter dito que no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, aí diz: e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Com 12 anos do seu reinado, portanto ainda jovem, com 16 estava na UPA, liderados pelo pastor Carlos Aranha. Agora, quando ele já está na mocidade, com 20 anos de idade, 12 anos de rei, ele não se contenta apenas em buscar ao Senhor, mas Josias tem a compreensão que buscar ao Senhor implica em santidade de vida, e ele então percebe que o seu povo estava na pasmaceira, percebe que o povo de Judá estava na idolatria, percebe que o povo de Judá estava longe dos caminhos do Senhor, estava trilhando caminhos de perdição, caminhos terríveis, e ele então, o texto diz:
começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. E que lição tem este versículo para nós hoje? Visto que na igreja evangélica brasileira nós não temos idolatria. Nós não colocamos altares a deuses estranhos, nem edificamos postes ídolos. Anteontem, vendo notícias na internet, encontrei no portal G1 a seguinte notícia. Pasmem. Igreja evangélica recorre a lutas de MMA para arrebatar novos fiéis. E segue a notícia, literalmente eu só copiei do que está lá e imprimi. Templo da Renascer, na zona leste de São Paulo, realizará 12 lutas nesta sexta-feira, anteontem. E diz, é melhor perder um pouco de sangue no ringue do que a vida para as drogas, diz o bispo. Parece estranho e para muitos até assusta, como admite o bispo da igreja Renascer. Colado na porta de vidro de um templo da igreja evangélica, um cartaz anuncia um campeonato de artes marciais mistas, que é a sigla em inglês MMA. Conhecida por esta sigla MMA e popularizado como uma espécie de vale-tudo. O palco das 12 lutas, sendo 11 delas entre atletas amadores e apenas uma envolvendo profissionais, deixa de ser um local de culto e oração a partir das 22 horas, nesta sexta-feira, 27 de julho. O Templo da Renascer, que receberá a competição, fica na Vila Matilde, região da Penha, na zona leste de São Paulo. Para nossa tristeza e vergonha, o templo do Senhor, que embora já ensinado por Jesus Cristo e registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, exatamente onde preguei na abertura deste CPO, o Senhor Jesus nos diz que nem neste lugar e nem naquele está restrita a adoração ao Senhor, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, o que não significa que o lugar que nós reservamos para o culto e para a adoração ao Senhor e para a pregação da sua santa palavra seja avacalhado com um octógono, com um ringue de luta corporal. E a manchete deixa bem claro, para atrair novos fiéis. Parece que de muito, algumas igrejas não usam mais o evangelho puro e simples para atrair novos fiéis pela conversão dos seus corações. Nós estamos muito mais voltados para espetáculos que atraiam e que agradem as pessoas. E elas ficam conosco por adesão e não por conversão. O texto diz que Josias, com 8 anos de reinado, começou a buscar o Senhor. Com 12 anos, ele entendeu que precisava purificar a Judá. E o versículo 4 diz, na presença dele, foi ele mesmo, interessante, ele não mandou emissários, aquilo que você mesmo pode fazer, não mande outro fazer. O versículo diz, na presença dele derribaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó, aspergiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. Purificou a Judá e a Jerusalém, diz o final do versículo 5. Nós estamos precisando de pureza. É interessante que tem crescido no nosso meio, lamentavelmente, uma gama enorme de cristãos e até de pastores defensores da liberdade cristã. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, usando o texto da carta de Paulo aos Gálatas. E nós temos liberdade para fazer tudo aquilo que a palavra de Deus não ordena, ou até que é contrário à palavra de Deus. Nós estamos criando liberdade, mas não temos a liberdade. Pastor Luiz Ricardo fala com muito gosto assim de um ex-aluno do CPO, patrocínio, baiano, ex-ovelha nossa, o Gilson Rios, tem uma experiência interessante. Trabalhando há muitos anos, quando pastoreei, foi a primeira igreja que pastoreei, há 20 e poucos anos.
trabalhava numa oficina com muitos homens incrédulos. Todo sábado, ao encerrar o expediente meio-dia, eles davam poucos passos da oficina que ele trabalhava, que era vizinho a uma churrascaria. Os colegas se assentavam ali, ia em uma rodada de cerveja até não ter mais horas para terminar. E olhavam para ele, presbítero, servo de Deus, e diziam assim: ô irmão, vamos tomar um aqui. Diante da recusa dele, em uma ocasião, um dos colegas disse: ah, mas eu esqueci, o irmão não tem liberdade. O pastor não deixa, né, irmão? E ele foi bem perto dos colegas e disse assim: é o contrário do que vocês estão falando. Liberdade não é só para fazer. Vocês são escravos, são obrigados a tomar isso aí toda semana, porque vocês dependem dela. Eu tenho liberdade para rejeitar, para dizer não. Tenho liberdade para optar. Não é porque o pastor me proíbe, não. Não é porque eu sou proibido, mas é porque não faz parte da minha vida. Coisa boa é ter liberdade para não fazer tudo o que der e vier na cabeça, mas para fazer somente aquilo que o Senhor ordena e ensina em sua palavra. É preciso haver purificação. Falando ainda da história dos avivamentos, no ano de 1949, aquela região já ainda perto do país de Gales, mas agora na costa da Escócia, nas ilhas chamadas de Hébridas, houve um grande avivamento que começou na zona rural. Uma pequena igrejinha, uma pequena congregação, onde os irmãos sentiam que precisava avivar as suas almas. Eles começaram a orar todos os dias, 4, 5 horas da manhã, se reuniam num pequeno celeiro. E ali eles oravam e clamavam ao Senhor que avivasse as suas almas. Meses se passaram sem que nada de diferente acontecesse. Até que um jovem adolescente se levanta no meio daquela reunião de oração e diz assim: irmãos, será que nós não estamos apenas buscando ao Senhor, mas será que não está faltando a pureza das nossas almas? Será que não está faltando a santificação das nossas almas? Será que nós não precisamos confessar pecados e abandoná-los? A palavra daquele jovem foi usada pelo Espírito Santo de Deus, promovendo um quebrantamento, e ali mesmo, naquela mesma reunião, alguns irmãos se levantaram dizendo: eu tenho mágoa guardada no coração de você, ou tenho isso, ou tenho aquele episódio que não foi superado e que está travando o meu coração. E outros foram confessando pecados ocultos que até então não tinham sido revelados. E Deus operou naquela pequena congregação, levantando a vida daqueles servos de Deus. Terceiro e último lugar, irmãos, um novo começo de obediência em buscar o Senhor seu Deus, em purificar, ajudar. E nós estamos precisando purificar as nossas igrejas, as nossas vidas, as nossas cidades. Mas em terceiro e último lugar, em reparar, recuperar, restaurar o templo do Senhor. Versículo 8 diz assim: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. É que a casa, o templo do Senhor em Jerusalém estava em ruínas. Manassés, como eu havia dito, arrancou as portas do templo, deixou aberto o tempo inteiro, só que não para que houvesse adoração a Deus o tempo inteiro, mas como disse, colocou ali dentro todo tipo de abominação, cavalos sagrados, prostitutas cultuais e tantas outras coisas horríveis foram praticadas dentro da casa do Deus de Israel. O templo ficou em ruínas, nenhum cuidado e nenhuma manutenção foi dada ali até os dias de Josias. Pela lista que os irmãos podem encontrar a partir deste versículo 9 até o versículo 12, vocês vão encontrar que eles precisavam de pedras e de madeira para a juntura, ou seja, a casa estava a ponto de desabar. Alguém até já disse assim, que pelo estado do templo em que você cultua, pode ser um sinal de que tipo de adoração você pratica. A verdade é que hoje nós não estamos limitados a um templo feito por mãos humanas,
Mas a verdade também é que Deus só aceita adoração no templo. Estranho ouvir esta afirmação? Qualquer tipo de tentativa de adoração que não seja num templo não é adoração. Pode ser imitação. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E quem não é, não adora a Deus. Pode cantar as mesmas músicas que nós cantamos, pode ler os mesmos textos que nós lemos, pode até pregar as mesmas palavras que nós pregamos. Não é adoração a Deus, se não for no templo do Espírito Santo. Eu não estou falando de uma casa feita por mãos humanas, mas do templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Se nossas vidas não forem restauradas, a adoração não serve ao Senhor. No caso de Josias, o templo servia de parâmetro para isso. Ele entende que era preciso buscar o Senhor. Depois, quando estava mais 4 anos à frente, quando estava com 20 anos, na mocidade ainda, na flor da sua juventude, ele entende que era preciso purificar sua terra, purificar a Judá. Mas agora, o texto diz, no 18º ano, portanto com 26 anos, ainda podia ficar na mocidade, mas quando ele já estava querendo entrar na UPH que havia lá em Israel, ele entende que era preciso recuperar o altar da adoração ao Senhor. O altar estava quebrado, estava abandonado. O culto ao Senhor era putrefato em Judá e em Jerusalém. E Josias entende que era preciso haver restauração. E ele dedica o seu coração nesta obra, em restaurar a casa do Senhor seu Deus, para que ali Deus fosse inteiramente cultuado. Olha o versículo 11, diz, deram aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para junturas, para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Até as vigas precisavam ser trocadas. Todo judeu viajava pelo menos uma vez por ano para ir ao templo, à casa do Senhor, para adorar ao Senhor. Se o templo estava em ruínas e estava sendo usado por deuses estranhos, significa que aquele povo não tinha o lugar da verdadeira adoração. Nós precisamos ter cuidado com isso, para nós não estarmos introduzindo na casa do Senhor e na igreja do Senhor, que eu não me refiro apenas ao templo construído por mãos humanas, mas para nós não estarmos introduzindo culto estranho ao Senhor, sob o pretexto de liberdade, ao que já me referi, e sob o pretexto de que o que vale é a intenção do coração, e há provas bíblicas de que apenas a intenção do coração não é suficiente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, para mim é uma das experiências mais fortes. O profeta Elias desafia os profetas de Baal, e na minha visão os profetas de Baal eram absolutamente sinceros. Eles clamam a Baal, e por não obter resposta, eles chegam ao ponto de se retalhar, de se flagelar. Assisti aqui com as turmas do 3º e do 2º ano do CPO, alguns vídeos missionários, inclusive daquele povo xiita, praticando a autoflagelação. Quem pode dizer que estas práticas não são sinceras? O apóstolo Paulo dá a resposta na carta aos Romanos, no capítulo 10. Quando ele, falando do próprio povo, seu povo, o povo de Deus, o povo judeu, ele diz assim: a minha oração a Deus e o desejo do meu coração por eles é para que sejam salvos, porque eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Só a sinceridade não é suficiente, é preciso a fidelidade à palavra de Deus. Tenhamos cuidado. Concluindo, meus amados irmãos, queremos um avivar das nossas almas? É preciso um novo começo de obediência. Obedecer ao Senhor e à sua palavra. Obedecer buscando ao Senhor, purificando a nossa terra, a começar em nós, purificando a vida e restaurando o templo, o altar do Senhor, para a verdadeira adoração ao Senhor. Josias fez isso, os resultados foram imediatos, tanto que o capítulo 35 narra a celebração da Páscoa, como nunca tinha sido vista em Israel. O povo voltando-se para os pés do Senhor e reconhecendo os grandes feitos do Senhor, como o Salmo 78 que nós lemos durante a liturgia deste culto, chamando a nossa atenção para aquilo que o Senhor tem feito
pelo seu povo. Isso nos ajuda a não nos desviar dos seus caminhos. Quero concluir, irmãos, citando um dos maiores avivalistas, Charles Finney, famoso pela introdução daquilo que nós calvinistas nem tanto praticamos, mas famoso pela introdução dos apelos ao final das mensagens, e eu não o farei. Mas Finney trouxe também sua contribuição. Falando sobre avivamento, Finney compara com o processo da semeadura e da colheita. Ele diz assim: o homem ara a terra, aduba e planta a semente, mas Deus manda a chuva, faz brotar, crescer e frutificar. E uma frase que ficou muito famosa de Finney deu o tema para a nossa reflexão. Ele diz: avivamento nada mais é do que um novo começo de obediência. Desafio para nós: um novo começo de obediência. Os últimos versículos deste capítulo, eu quero ressaltá-los, por favor. 31 a 33 deste capítulo 34, diz assim: o rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Amém.